Eu sou o pastor Daniel Santos César, deixa eu me apresentar a você, vice-presidente do Ministério Chama Viva, vice-presidente da Igreja Batista Sião, em Campo Grande. E eu quero trazer uma palavra especial para você nesse dia, em Êxodo 16:35. Êxodo 16:35 diz assim: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada, e comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Eu fico me pensando, porque muita gente não quer trabalhar na obra do Senhor de uma maneira ativa, porque prefere ficar no banco. Que existe um caminho de Deus, aonde todo mundo que, pelo menos eu tenho visto isso na Bíblia, e eu tenho visto isso na vida, aonde todo mundo que quer trabalhar para o Senhor, em algum momento, quer caminhar mais com Deus, trabalhar na obra, mas caminhar mais com Deus, em algum momento é levado ao deserto, é levado a um lugar aonde ele vai perder as coisas que lhe são próprias, as coisas que lhe são caras, as coisas que ele gosta, as coisas que às vezes estão tomando lugares que pertencem ao Senhor Jesus. E Deus nos faz de despir dessas coisas para nos dar então o melhor dele. Eu tenho visto assim, a gente chega às vezes cheio de convicção, cheio de certeza, cheio de gostos, cheio de coisas, cheio de vontade, cheio de desejo, cheio de sonhos. E Deus vai trabalhando conosco. E os nossos sonhos vão indo embora. E os sonhos de Deus vão começando a fazer parte da nossa vida. E esse processo de mudança, eu tenho falado muito de processo de mudança. E esse processo de mudança da vontade, do nosso desejo, da nossos sonhos, para a vontade, os desejos e os sonhos de Deus, nesse processo, onde nós deixamos nossos sonhos e tomamos para nós os sonhos de Deus em nossas vidas, nesse processo de mudança, geralmente nós passamos por um deserto. E deserto não é bom, porque deserto é onde você deixa de ter o alimento das coisas que você gosta, para ter o alimento de Deus. E o alimento de Deus no deserto não é o alimento final, não é aquilo que Ele prometeu para você. É um alimento básico para você sobreviver no deserto. O povo de Israel caminhou no deserto. Deserto não dá para plantar. Povo nômade não planta. Então, o que Deus fez? Providenciou uma comida chamada maná. E o que era maná? Maná na versão NVI, números 11 e 17, diz assim: Maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Como semente de coentro com aparência de resina. Vamos ser sinceros, maná não era bonito. Maná não era agradável. Maná não era aquela coisa vistosa. Maná é uma novidade, mas sinceramente é diferente do que estamos acostumados. Então a primeira coisa que acontece quando você entra num deserto, você começa a receber algo de Deus diferente. E que não é vistoso, não é bonito, não é, mas te sustenta. Essa é que é a questão, te sustenta. Eu sei disso porque minha família já passou por um deserto. Se você pegar a história do pastor Onésio, meu pai, você vai ver a história dele, né, um deserto mesmo, que ele passou para chegar ao ministério. Sustentado pelo Senhor. Porém, maná nunca foi bonito. Nunca tivemos fartura, no sentido assim de... Né, eu lembro do carro do meu pai, o trovão, chamava Trovão Cinza. O Trovão Cinza, irmãos, levava a gente a tudo quanto é lugar. Mas eu lembro de um dia que a gente estava andando com ele e daqui a pouco o volante saiu na mão do meu pai. Aí o que a gente fez para poder voltar? O que meu pai fez para voltar para casa? Ele já sabia que o carro dava problema, ele pegou lá na mala,
de Opalão, mala do Opala é funda. Ele pegou lá na mala do Opala, pegou um alicate de pressão, quem conhece alicate de pressão, colocou no lugar da marcha, do volante, perdão, e veio dirigindo. Chegamos em casa. Pneu careca, não tinha dinheiro para comprar pneu. Deus providenciou pneu. Maná, esse é um exemplo de mostrar para você o que é um maná. Na nossa vida atual, maná é aquilo que Deus dá, mas é o suficiente para nós sobrevivermos. E aqui que começa a questão. Talvez você esteja decepcionado com Deus, porque nesse momento, Deus não está te dando o que você quer, Deus está te dando o que você precisa. É uma diferença muito grande do que você quer, do que você deseja e daquilo que Deus está te dando. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre essa luta que há dentro de nós, entre o que a gente quer que Deus dê e que realmente Deus está dando para você. Aquele povo queria, e a Bíblia fala, em Números 11, 5, 6, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. O maná também era de graça, mas eles estavam saudade do peixe, eles eram escravos no Egito. Também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. O que ele está falando aqui? Diversidade. No tempo que eu não era evangélico, eu tinha muita coisa. Eu fazia, eu acontecia, eu frequentava altas rodas, eu tinha um carrão, eu tinha relojão, eu passeava, eu viajava, mas eu me converti e perdi tudo. No tempo, não sei, tempos atrás, há meses atrás, eu tinha muitos amigos, agora foram todos embora. Você pode estar chorando nesse momento, na sua luta, na sua dicotomia com Deus, nessa questão, nesse embate com Deus, mesmo que você não queira um embate com Deus, você pode estar lutando nesse momento, nesse embate com Deus, porque na verdade você não tem coragem de falar para Ele, mas você queria a diversidade que você tinha antes de entrar no deserto, e Ele não está te dando. E eu vou dizer uma coisa para você, e Ele não vai te dar. Porque o sustento dele lhe é suficiente. Paulo recebeu uma resposta do Senhor, a minha graça te basta. E Paulo estava com uma enfermidade, um espinho na carne, desculpa, nós é que entendemos, alguns entendem que talvez fosse uma doença, mas era um espinho na carne. E Deus fala assim, a minha graça te basta. Enquanto você se lembrar da diversidade que você tinha no mundo, a diversidade de coisas que você tinha na vida antiga, saudade das coisas que você fazia na vida antiga, eu quero dizer uma coisa para você. Você está fazendo igual aquele pessoal lá do Egito. Que saudade do alho poró, que saudade das cebolas, que saudade dos peixes. E agora só temos isso aqui. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná, desprezando o que Deus deu. Se você veio para o Evangelho e começou a perder, se você está caminhando com o Senhor e está começando a perder agora, saiba que, se você fizer igual a esse povo, você vai estar pecando, desprezando o que Deus te deu. Deus está te levando para te tirar tudo aquilo que não pode continuar na tua vida, para encher das coisas dele. Mas tem gente que tem saudade e fica com saudade dos tempos antigos, da vida antiga, do estilo antigo de vida que levava. E que você perdeu porque agora você é, numa linguagem bem, não digo chula, porque não é a palavra chula, mas numa linguagem bem vulgar, assim, no sentido de com desprezo, igual eles falam desse maná. Agora eu sou crente. Tem gente que quer ser crente e não quer perder nada. Tem gente que quer ser evangélico e não quer mudar de vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Vindo para Jesus, Ele vai mudar tua vida sim. Em algum momento da tua caminhada cristã, Ele vai te levar para um lugar chamado deserto. E Ele vai te despir de tudo aquilo que pertencia ao velho homem
para dar as promessas do novo homem. Se você perdi o apetite, como eles disseram aqui, se você está com desgosto da vida que você está levando agora, eu quero dizer para você, deserto é um lugar aonde você come o maná, bebe dos rios, da água que o Senhor te dá, descansa nele e dorme, porque um dia ele vai passar. Pastor, dormir no sentido de descansar no Senhor. Deserto é um lugar onde você é levado para aprender, para ser provado. A Bíblia chega a dizer assim, eu te deixei passar fome e te dei o maná. Não é o que você quer, mas é o que Deus está te dando. Se você não está satisfeito, uma das questões daquele povo de ficar rodando e rodando no deserto era rebelião atrás de rebelião. Quer sair do deserto rápido? Rápido. Vá para o centro da vontade de Deus. Agora, você tem que entender, nós temos que entender que lá na vida antiga eu podia ter o alho poró, o peixe, agora você pode pensar naquilo que você tinha na vida antiga, que você tinha até mesmo sendo evangélico, mas antes de se comprometer mais com o Senhor. Mas, quando você estava na sua vida sem Cristo, você era escravo do medo, do pecado e condenado. Agora você é livre no Senhor. Entenda isso. Deus pode não estar te dando o que você quer, mas Ele está te dando o que você precisa. E mesmo nós que estamos caminhando com Deus, já caminhamos um tempo com Deus, podemos estar insatisfeitos com Ele, mas temos medo de falar. Temos medo de falar. Porque achamos que vamos estar pecando por estar falando. Mas a verdade é que tem crente que está insatisfeito com aquilo que Deus está dando. Mas Deus está dando. E você não tem coragem de falar, mas está insatisfeito, anda insatisfeito. Por quê? Fez planos para a sua vida, você queria que a sua vida fosse, você estivesse agora, tem gente que queria agora ter dinheiro, tem gente que queria, mesmo na casa de Deus, não ter nenhum tipo de problema, tem problemas familiares, tem lutas. E você está, nesse momento, no seu coração, lá internamente, você não está expressando isso verbalmente, mas no seu coração, você está insatisfeito com aquilo que Deus está te dando. E você está, de uma certa maneira, desanimado. Mas agora perdemos o apetite, nunca mais vemos nada, a não ser esse maná. Você pode estar dentro da sua casa nesse momento, sem apetite, sem a fome espiritual de Deus, sem buscar a face do Senhor, como deveria buscar. Porque, na verdade, você está desanimado com aquilo que Deus está te dando. Eu quero dizer para você nessa noite, ou nessa manhã, depende de quando você vai estar assistindo. Deus está te dando o suficiente para essa caminhada. Mas não é aquilo realmente que Deus prometeu para você. É um momento. Até Ele te levar aonde você tem de estar, para Ele poder, então, te dar as promessas dEle. Tira a insatisfação da tua vida, Ele está contigo. Não é o que você quer, mas é o que Ele está te dando que vai suprir a sua vida. Não é o que você desejou, às vezes, para a sua vida, não é o que você planejou, não é o que você pensou de ser evangélico, ou de caminhar com Deus. Não é aquilo que você tinha no seu coração, mas isso não eram os meus planos. Não eram os seus planos, é por isso que você está no deserto. Para que os planos de Deus sejam feitos na tua vida. Eu lembro de uma vez que uma pessoa veio para o Evangelho e aconteceu um grande problema na vida daquela pessoa na área das finanças. E o pastor Onéas, ele foi ao Senhor perguntar por que aconteceu aquilo, esse problema nas finanças dessa pessoa.
na área financeira dela. E o Senhor disse uma palavra para ele: eu estou queimando algumas gordurinhas. O Senhor estava queimando algumas coisas na área financeira que não eram para estar ali. Que agora ele, como filho de Deus, aquelas coisas não pertenciam mais a ele. E o Senhor estava começando a retirar. Então uma pessoa veio para o Evangelho e, de uma certa maneira, empobreceu. A pessoa veio para o Evangelho, perdeu amizades, que não eram amizades que iriam edificar do Salmo 1. Perdeu desejos que não eram os desejos de Deus. Tem gente que perde os sonhos que não eram os sonhos de Deus. E Deus começa a alimentar de algo que não lhe era agradável, lhe é repetitivo muitas vezes. Não é aquilo que você olha e você vê uma variedade de coisas, e você, às vezes as pessoas comparam com a vida antiga. Uma vez aqui em Sião, alguém ficou com raiva de uma pessoa, era de religião de matriz africana, e diz assim, tinha se convertido assim: ah, se eu tivesse lá ainda, eu ia fazer isso e aquilo, e a pessoa ia. Saudade. Porque lá tinha diversidade, fazia, e acontecia com a outra pessoa. E acontece com a outra pessoa. E não faz mais, porque o reino de Deus é um reino de amor. E Deus não vai fazer. Perdeu. Sofreu dano, foi para casa com o dano sofrido, e Deus não fez isso ou aquilo com a outra pessoa, para ela poder aprender que agora ela pertencia a um reino diferente, muito mais que uma religião diferente, é um reino diferente, onde as atuações são diferentes. Podemos ter, nessa noite eu quero, já começando a caminhar para a fase final, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez Deus não esteja te dando o que você quer. Talvez o que você tenha nesse momento não seja o que você quer. A aparência não é boa. A quantidade de diversidade não é boa aos seus olhos. A vida antiga parecia melhor. O modo antigo de viver parecia melhor. Para que eu fui aceitar, por exemplo, ter um cargo na igreja? Para que eu fui aceitar trabalhar para o Senhor? Para que eu fui aceitar, agora estou falando daqueles que já caminharam, para que eu fui aceitar o pastorado? Para que eu fui aceitar trabalhar na oração? Para quê? Eu quero te dizer que o que Deus tem para você, maná, simples, do dia a dia, é o suficiente para você ter uma caminhada feliz com Ele. Mas a Bíblia não fala só de maná. Esse alimento é por um tempo. E você precisa passar por ele para chegar ao lugar de promessa do Senhor. Eu já disse, eu não sei quando eu disse isso a última vez. A gente tem feito tanta live, eu já não disse quantas vezes eu já falei isso a última vez. Mas toda vez que você entra no deserto, você entra numa luta, Deus sabe o dia e a hora que ela vai acabar. Você nunca vai entrar numa luta sem Deus ter pré-determinado o dia que ela vai acabar. Agora, o que pode acontecer? O que aconteceu com Israel? 2 anos. Chegaram aonde deviam chegar, mas pelo pecado voltaram e andaram mais 38. Tem um lugar onde Deus quer levar você, para dali te dar, começar a te levar para a terra que mana leite e mel. Mas se você não entender isso, você vai ficar dando voltas no deserto, até o dia que você compreenda. E tem gente, sinceramente, que vai ao encontro de Jesus no céu e não saiu do deserto. Então entenda, não é o que você quer, não é o que você deseja, não é o que você planejou nesse momento, não é lhe agradável, mas é o que Deus reservou para você, nesse momento de luta, de tribulação que você está vivendo. É isso que Deus reservou para você. Ou no momento onde Deus está te depurando, Deus reservou isso para você.
mas ele predeterminou. Ele sai de um ponto, ele vai para outro ponto, ele sai de um ponto, ele começa a luta, a tribulação, ou começa, né, a depuração em tal dia e tal hora. E tal dia e tal hora vai terminar. Agora, para não cumprir essa meta de terminar, não é Deus, é você. Israel, 2 anos, depois voltou e andou mais 38. Mas quando a luta acaba, pastor, eu não sei quando. Eu não sei. Eu sei que Deus sabe. Mas quando ela acabar, diz assim, já em Josué 5, capítulo 5, 11 e 12. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos da terra, já tinham entrado na terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse sustento de Deus especial na sua vida, esse floquinho que parece coentro, com aparência de resina, segundo a versão NVI, que pode não lhe parecer agradável, e que eles disseram, nunca vemos nada a não ser esse maná, com uma expressão de desprezo até. Esse alimento de Deus é para um tempo determinado na tua vida. Até o dia que você comer, primeiro dia que você tocar na bênção do Senhor, no dia seguinte, cessa isso. E Deus começa então a te fazer caminhar e conquistar a terra prometida, que é um objeto de uma outra mensagem. Mas eu vou dizer uma coisa para você, enquanto não chega a terra prometida, para o maná acabar, para esse alimento de Deus essencial e básico na sua vida acabar, que não é o mais agradável, no sentido se você comparar a diversidade que eles tinham, mas se você perceber, eles não voltaram, não se fala de novo dos peixes, dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Quando ele chega em Josué 5 e fala, pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Deixa eu dizer uma coisa, deserto é um lugar aonde você vai, em que você nunca mais será o mesmo. E você nunca mais comerá as mesmas coisas, ou viverá as mesmas coisas, ou as mesmas experiências da onde você saiu. É um lugar de abandono, é um lugar de mudança de vida, é um lugar de trocas de vestes. Então saiba disso. É maná que você está comendo nesse tempo? Dá graças a Deus. A terra prometida está à sua frente. Mas saiba de uma coisa, o dia que você chegar nela, os teus desejos serão outros, os seus sonhos serão outros, as suas alegrias serão outras. Você vai provar outras coisas de Deus, aquelas do Egito ficarão para trás. E é isso que Deus quer fazer nesse processo de purificação nas nossas vidas. Os sonhos, os desejos, o alimento, já não eram mais os mesmos do Egito. Os desejos já não eram os mesmos do Egito. E eu acho que para a gente poder terminar, entenda o que Deus quer na tua vida. Você era assim. Quando você passa pelo deserto, você chega do outro lado, uma outra pessoa. O deserto, ele é necessário. A tribulação, a luta, o momento difícil, ele é necessário. Não para Deus, não porque Deus goste, mas ele é necessário para você e para mim, para transformar as nossas vidas. Nesse momento, eu peço a você que faça uma reflexão. Se você está no meio de uma luta, tribulação, e parece que você não vê a mão de Deus como antigamente, você às vezes não entende porque Deus te tirou tanta coisa, porque Deus me tirou isso, me tirou aquilo. Eu quero que você entenda, compreenda aonde você está, o que você está recebendo e para onde você deve ir. E eu volto a dizer para terminar, a pessoa que entrou no deserto não será a mesma pessoa que saiu do deserto.
Se continuar a mesma pessoa que entrou no deserto, vai rodar no deserto. E tem gente que roda, gira no deserto, fica andando em círculo no deserto. Morre e vai para o Senhor. E não saiu do deserto. Porque não tem como você entrar no deserto, entrar nessa área de depuração, e você sair a mesma pessoa. Isso não existe. Ou você entra e sai diferente. Ou você entra e vai girar a sua vida toda, até finalmente Jesus te chamar e você ter um encontro com Ele. Conselho meu para a gente poder terminar. Se dispa do velho homem. Tenha prazer no maná de Deus. E caminhe para a terra prometida. Porque lá é aquilo que Deus tem. A meta de Deus é te levar à terra prometida. Como levou aquele povo em Josué 5, mostra isso. E de lá, fazer cessar o maná, o tempo da tribulação, o tempo da luta, o tempo de deserto, uma vez. E ali ele começar as promessas na sua vida. Faça isso. Tenha em mente isso. Deserto é um lugar de transição. Aonde eu entro, uma coisa, e saio outra completamente diferente. Entra eu, e sai uma pessoa cheia da vontade de Deus na minha vida. Que Deus abençoe vocês nessa hora. E nós vamos, nesse momento, falar, orar com Deus, orar. E é um momento também de reflexão na sua vida. Faça uma reflexão e nós vamos orar a Deus nesse momento. Nós vamos orar a Deus, falar com Ele nesse momento. Se você está em frente à televisão, tablet, smartphone, você vai nesse momento fechar seu olho e você vai orar a Deus nesse momento comigo. Senhor, nós te agradecemos pela palavra dita, Senhor. Creio que venha de Ti. Senhor, pessoas agora podem estar, mesmo, Senhor, que internamente não queiram expressar isso, mas está, Senhor, com uma luta interna, porque aquilo que elas almejaram não é aquilo que elas estão tendo nesse momento. Mas, Senhor, vá ao encontro dessas pessoas. Senhor, vá ao encontro dessas pessoas. Vá abençoando a vida de cada um. Senhor, como é bom termos o Senhor como Pai. Que mesmo em momentos de deserto, de luta, de tribulação, o Senhor não nos desampara. O Senhor provê para nós o alimento, o sustento. Senhor, por mais que não seja aquilo que nós pensamos, mas, Senhor, que venha na mente de cada um é aquilo que nós precisamos. Senhor, agora, nesse momento, nessa hora, Senhor, vá de encontro a cada coração. Tem corações atribulados, tem corações que não estão entendendo o porquê de tanta perda, o porquê de tanta coisa está indo embora na sua vida, o porquê de tanta coisa que para ele não tinha nada demais, está de repente, Senhor, sumindo da vida dele. Faz compreender, Senhor, que o teu maná, ainda que provisório, que o teu maná é o melhor sustento do que toda a comida que tinham lá no Egito, lá no velho homem, quando ainda eram escravos do pecado, do medo, presos às garras de Satanás. Senhor, nesse momento que o Senhor possa ir a cada um, consolando, confortando, a porção diária, Senhor, que possa realmente ser entendida por eles, o teu maná possa ser entendido por eles. Mas, Senhor, mais do que orar agora pelo coração deles, Senhor, eu quero orar também, Senhor, para que eles consigam alcançar o objetivo. Senhor, que eles consigam alcançar o objetivo, que eles consigam chegar na outra ponta desse deserto e que ali, Senhor, eles possam encontrar a terra prometida. Senhor, eu te peço que nenhum deles caia ou volte ao ponto zero, ou fique andando em círculos por causa de pecado, por causa de murmuração. Mas, Senhor, dá força para que eles, Senhor, tenham ânimo. E se alguém cair, Senhor, por murmuração, se alguém não compreender, Senhor, e reclamar do teu maná, como aquele povo reclamou, tem misericórdia, Senhor. Que ele ande um pouco mais. Mas, Senhor, ajuda
para que ele compreenda e que ele possa chegar ao centro da tua vontade. Nesse momento, Senhor, abençoa corações, vá a corações, consola corações, conforta corações. E, Senhor, que essa palavra possa ter, Senhor, alcançado algumas vidas que estão se perguntando, que estão até, Senhor, internamente reclamando, que vieram para a tua casa, que vieram, Senhor, que foram a um ponto, finalmente atenderam o teu chamado, estão querendo começar uma caminhada para o ministério, mas pensaram que iam, Senhor, sair do Egito de um ponto e iam direto para a terra prometida, ia começar um ministério abençoado, frutificado, um ministério vibrante, mas quando pensaram, Senhor, em começar esse ministério, começou o deserto. Faça compreender a todos eles, Senhor, a tua vontade. Manifesta o teu desejo à vida de cada um deles. Mostra, Senhor. Insiste com eles de mostrar o que o Senhor quer no deserto que eles estão passando, para que eles, Senhor, possam compreender e possam mais rapidamente chegar na outra ponta desse deserto e entrarem na terra prometida. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor realmente vá a cada coração e que o Senhor toque cada coração. E, Senhor, nós te pedimos também, voltamos a pedir, Senhor, que os faça compreender que é melhor, Senhor, ter os teus sonhos, os teus desejos, as tuas vontades e nunca mais olhar para trás para o velho homem, para o homem antigo. Nós abençoamos vida, abençoamos corações nessa caminhada e dizemos, Senhor, porque a Bíblia diz, nunca há de faltar o teu sustento, a tua mão poderosa sobre a vida deles. Nós assim os abençoamos em nome de Jesus.